A gente fala agora com relação ao Pix. Diante do aumento de fraudes e golpes com o Pix, o Banco Central estuda a possibilidade de endurecer as regras para coibir a criação das chamadas contas laranjas, que são utilizadas pelos criminosos para aplicar golpes. Sobre esses cuidados com o Pix e também sobre essas mudanças que o Banco Central pode fazer, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito bancário, o Rafael Guazelli. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Rafael, vamos começar falando um pouco dessas mudanças que podem acontecer com relação ao Banco Central. O que o Banco Central quer mudar na legislação para tentar dar mais segurança com relação ao Pix? Na realidade, como você mencionou aí na sua introdução, sobre as contas laranjas, o Banco Central tem estudado um processo de endurecimento na forma de abertura dessas contas. Hoje em dia, com o advento dos bancos digitais, ficou muito mais prático e fácil se abrir contas. E o Banco Central tem dialogado com as instituições financeiras de melhorar esse processo de reconhecimento para a abertura dessas contas, porque é através dessas contas laranjas que os fraudadores utilizam elas para receber os valores. E aí que acho que vale uma explicação, né? A transferência, o processo do Pix em si, no geral é muito seguro, né? Não é aí que acontecem os golpes, né? É alguém que vai invadir o Instagram de alguém, o WhatsApp de alguém, cria uma conta laranja e a pessoa acaba criando essa conta laranja, você não consegue chegar na pessoa, né? Sim, o primeiro passo, na verdade, é de alguma forma o fraudador conseguiu acesso a algum dado da vítima, seja através por responsabilidade da própria instituição financeira que deixou vazar esse dado, ou então porque de repente você recebeu um e-mail ou você recebeu um WhatsApp, por exemplo, um código falso Pix ou um QR Code falso e acabou sendo envolvido nesse processo de fraude e fazendo esse Pix vai para uma conta laranja. E a partir dessa conta laranja, os fraudadores acabam fazendo com que esse valor tenha vários destinos, de forma a dificultar tanto as autoridades como a instituição financeira conseguir identificar aí quem é o autor da fraude. E como que pode endurecer, então, a criação dessas contas? A gente vê que principalmente as contas digitais, né? Os bancos digitais têm hoje, é muito mais fácil de você abrir a conta. O que o Banco Central pode fazer para que seja mais difícil a criação das contas? Na verdade, seriam os processos de reconhecimento, né? Tem algumas instituições financeiras que têm um processo mais duro, como reconhecimento facial, né, para você fazer a abertura dessa conta, e tem instituições que só pedem documentos, né? Então, essas que só pedem documentos, há uma facilidade maior de você conseguir fazer a abertura, porque através a gente fala do Dark Web, que você consegue dados das pessoas, você acaba conseguindo os documentos, os dados para fazer a abertura dessas contas laranjas. E aí, vamos para o caminho da pessoa que acabou sendo enganada, acabou caindo em um golpe. Se ela já caiu no golpe, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Aonde ela reclama? Qual o procedimento que ela tem que fazer? O processo imediato que ela tem que fazer é a comunicação ao banco, né? Ir até o banco fazer um registro disso, né? Um registro com um protocolo avisando que sofreu a fraude. O banco, ele tem um processo interno, e ele até 24 horas ele pode conseguir estornar o Pix, se ele entender que de fato houve a fraude, que a fraude decorreu por culpa dele, no caso, né? E é isso que eu ia falar. No geral, os bancos têm devolvido esse valor? Se a pessoa aciona rapidamente e fala que foi uma fraude, como que funciona? O que você tem percebido da ação dos bancos? Na realidade, os bancos geralmente não devolvem, que é um fato lamentável e triste, porque e não respeita, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, porque a responsabilidade dos bancos é objetiva e a partir do momento que há fraude, o banco é obrigado a devolver o valor, salvo-se, que daí é a exceção, no caso concreto, por exemplo, se eu de repente forneci algum dado para um terceiro, forneci a minha senha, se o banco conseguir demonstrar que eu concorri, que a vítima concorreu para o fato, daí ele está isento dessa responsabilidade. Então o primeiro passo é comunicar ao banco, como você falou. Depois disso, que outros caminhos legais a pessoa deve proceder se ela foi vítima de um golpe no Pix? Como se trata de uma fraude, você tem que fazer um boletim de ocorrência, né, por estelionato.
E se o banco não devolver dentro daquele processo interno dele, o caminho é você procurar um advogado da sua confiança e requerer aí o ressarcimento dos prejuízos que você teve. E aí na prática tem que ser o banco, porque se a pessoa utilizou uma conta laranja, é difícil você chegar na pessoa que acabou recebendo aquele dinheiro, né? A questão da conta laranja tem até uma questão relevante. Por exemplo, se a conta laranja é de um banco diferente, se ficar provado que essa conta é uma conta laranja, o banco que recebeu, que está responsável por essa conta laranja, responde solidariamente também, né? Então é um outro dado importante aí que tem que ser levado em conta quando você for responsabilizar as instituições financeiras. E o que você percebe de jurisprudência com relação a isso? O que está chegando com as pessoas que efetivamente entram com a ação? Que tipo de decisão está saindo com relação a esse tipo de golpe? Os tribunais, eles são bem claros no sentido de que se o banco não conseguir comprovar que a culpa da fraude é da vítima, é do lesado, nesse caso o banco tem uma responsabilidade objetiva. Ou seja, independentemente da vítima demonstrar culpa ou não do banco, ele tem o dever de ressarcimento. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli. A gente está falando principalmente com relação aos golpes relativos ao Pix e principalmente pessoas que acabam criando contas laranjas e acabam se apropriando disso para aplicar golpes em outras pessoas. Rafael, vamos para o inverso agora. A pessoa que está em casa, chega um e-mail, chega mensagem, às vezes lá parece que é um Instagram de um amigo, mas não é, ou é um Instagram de amigo e a pessoa acabou entrando naquela conta. Que tipo de cuidado a pessoa tem que ter para não cair num golpe do Pix? A primeira regra é você sempre desconfiar quando você recebe e-mail ou mensagem de texto, SMS ou WhatsApp de números ou contatos desconhecidos. Os bancos, eles não entram em contato com clientes por telefone ou e-mail para pedir qualquer tipo de informação ou dado. Então essa é a primeira questão que você deve observar. Na dúvida, não faça. Entre em contato com o seu gerente, com o canal oficial da sua instituição para esclarecer essa dúvida antes de tomar qualquer decisão. E fora isso, e se for um contato parecido, né? Às vezes tem muito disso, de a gente ver lá algum contato nosso, tá lá vendendo uma geladeira muito barato, um celular muito barato. Como que a gente desconfia ou tem a certeza se realmente é aquela pessoa que está vendendo aquilo? Daí, na realidade, você tem que ir na fonte. Por exemplo, se você receber um link de pagamento, você tem que ver se a plataforma utilizada é uma instituição de pagamento autorizada e confiável. Como que você vai verificar isso? Entrando em contato com a própria instituição de pagamento. Não tem mágica, tem que ir atrás da fonte. Sempre recorra à fonte antes de você proceder qualquer pagamento. Rafael, e para a gente fechar, vamos voltar ao assunto inicial, que é o Banco Central que está pretendendo endurecer as regras para a criação dessas contas laranjas. Em que processo, em que trâmite que está isso e quando que a gente pode ver realmente as regras sendo mais rígidas para a criação de contas? Veja, esse é um processo de diálogo e que recentemente o Banco Central promoveu um encontro com as principais instituições financeiras do país e tem ouvido e tentado entender como aperfeiçoar mais esse processo aí de endurecimento e processo de segurança aí para evitar essas fraudes. Não há um prazo exato, mas o que ficou definido aí nessa última reunião, que provavelmente para os próximos meses já se deve sair resoluções, regras do Banco Central nessa questão de abertura de contas, novas contas, aí ter um processo aí de reconhecimento mais rígido. Nós conversamos com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, dando essas dicas com relação ao Pix. E a gente sempre reforça, né? Cuidado na hora de fazer a transferência, ver se realmente aquela pessoa existe, se é uma transação real, se o contato, mesmo sendo no seu WhatsApp, no Instagram, realmente é aquela pessoa que está vendendo isso. São alguns cuidados que sempre ajudam a evitar a cair nesses golpes. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, e um grande abraço aí para você e para todos os ouvintes.